Mas tem a questão também que é crucial e primordial nessa história toda, que é ele não dar entrevista para o que é chamado de a grande mídia, a grande imprensa, e sim priorizar os amigos, os colegas e admiradores. Essas entrevistas, enfim, youtubers, apoiadores, enfim. Quem começa? Mas quando o calo aperta, ele recorre à mídia tradicional. Quando alguma coisa é mais importante, assim, alguma investigação, algo que precisa ser esclarecido com uma maior abrangência, ele recorre à mídia tradicional. Sim. Mas eu acho bom, eu não vejo problema nenhum, não, você também ser um pouco mais plural aí na sua comunicação, porque hoje não tem como, né, Edgar, tá muito expandido também, o YouTube, né, tem muitas pessoas com mais acesso também ao presidente, a outros políticos, então também não vejo problema nenhum. Eu, sinceramente, tô cansado. Eu tô cansado de falar sobre o Bolsonaro todo dia, eu tô cansado de ter que discutir todo dia alguma nova besteira que ele fala, algum novo projeto polêmico que ele tenta passar. A impressão que eu tenho é que a gente tá há 8 meses andando em círculos, e aí toda vez que o calo dele aperta também, ele vai usar do mesmo expediente pra chamar a atenção e desvirtuar as questões. Eu só queria dizer 2 coisas muito rapidamente. A primeira é que a farra do boi já existe, Antônia. Fake news tá por todo lado. Isso é a farra do boi. Eu não entendo como as pessoas acham ruim a gente pedir que as informações sejam dadas como elas são, a partir da verdade, e não a partir da calúnia. A gente viu nessas últimas eleições, inclusive, a tal farra do boi. A gente viu gente espalhando fake news no WhatsApp de deputado que queria alterar a Bíblia, de deputado que queria promover o casamento entre crianças e animais. E tinha gente que acreditava. Não fazer um projeto para controlar esse tipo de calúnia é basicamente permitir que essas mentiras sejam perpetuadas. Portanto, não é o fim da ingenuidade na internet, não é o começo de uma farra do boi, seria o fim da farra do boi, uma luta pela verdade. Você quer mostrar algo que condene ou desabone determinado candidato porque ele tem um passado muito duvidoso? Então mostre, desde que seja fato, não desde que seja mentira. Quanto ao Bolsonaro continuar perseguindo LGBTs, seja no audiovisual, seja na vida, eu só queria lembrar ao nobre presidente que LGBTs também pagam impostos e LGBTs também precisam ser representados na grande mídia, na pequena mídia, no audiovisual, no Congresso ou em qualquer lugar que os valha. A gente não é menos importante que você. Quem não deve não teme, é isso? A fake news é um negócio que explora e usa como massa de manobra pessoas, digamos, menos avisadas, né? E é um atributo que foi muito utilizado, um recurso que foi muito utilizado nessa última eleição, que por um lado se democratizou a partir do advento das mídias sociais e da utilização delas para alavancar as campanhas, as candidaturas, mas também, por outro lado, o ônus talvez seja esse, de você explorar pessoas não tão informadas, né? Fazer com que pessoas acreditem em verdades, né? Sobre esse veto presidencial, a gente já teceu aí longos comentários na semana passada e explorou isso bastante pro ouvinte do Morning, né? Eu queria fazer outros comentários sobre outros pontos da entrevista da Antônia. Eu já tive o prazer, né, de ser entrevistado pela Antônia Fontinelli nesse programa dela, o Na Lata, né? Ela tem aquela rara habilidade de fazer o seu interlocutor se sentir muito à vontade e, além disso, a audiência do canal dela é extremamente receptiva e até carinhosa com os entrevistados. É um público que não fica preso naquela dinâmica da pior interpretação possível, portanto um público otimista. Inclusive eu acho que não entrou no áudio, a Fontinelli ela descreveu muito bem a postura do presidente francês, o Emmanuel Macron, e aquela sua fantasia da internacionalização da Amazônia. Ela diz o seguinte, abre aspas, gringo vem pro carnaval no Brasil e acha que pode passar a mão na bunda das brasileiras. Isso é muito bem colocado. E o presidente Bolsonaro, ele foi didático sobre a motivação geopolítica, né, por trás do apoio internacional à demarcação de terras indígenas e à política de parques nacionais. Ele explorou bem a questão da autodeterminação dos povos nativos para a construção de novas nações
operações, a questão de inviabilizar a ocupação territorial e a logística de tropas e cidadãos, né, cidadãos civis, né, na área de floresta, a coincidência que existe entre as áreas de reserva ambiental e indígena com as áreas ricas em minério, né? E o ridículo que é, em termos de valores, aquela contribuição proposta pelas potências internacionais do G7 para ajudar o governo brasileiro a debelar as queimadas, né? Que não chega nem a 0,5% do valor para a reconstrução da Catedral de Notre Dame. Então, assim, perdão do trocadilho, era uma ajuda para francês ver. O nosso presidente também, nessa entrevista, ele compartilhou os bastidores da sua articulação, da articulação do governo brasileiro no G7 para baixar a bola dessas pretensões internacionalistas da França na Amazônia, e é um fato que se verificou na prática depois, né, na reunião do G7, e que se coaduna com a vontade majoritária da população brasileira, segundo o próprio Datafolha, que diz que 75% das pessoas acreditam que a administração do nosso território amazônico compete exclusivamente ao nosso Estado, né? Infelizmente é que tem aqueles 22% que são entreguistas, antipatriotas e acometidos aí de um complexo de vira-lata que chega a ser inexplicável, né? Outra coisa também, o presidente ele fez uma crítica muito similar à que a gente repercutiu aqui no Morning Show sobre o interesse público no passado de familiares da primeira-dama, especialmente da sua avó, que é da avó da primeira-dama, né, que é uma senhora de mais de 80 anos. E olha que interessante, embora ela já tenha pagado a sua pena, ou seja, pelos crimes que cometeu, e esteja ressocializada, né, fato que os progressistas aí da imprensa deveriam celebrar, né? Ela foi exposta e agora ela está sendo vítima de deboches e esculachos, usando aí um termo que o presidente usou. Eu achei muito pertinente essa denúncia feita pelo Bolsonaro em relação ao comportamento fofoqueiro e irresponsável da mídia, né? Especialmente da Folha e da Veja. E aí, só para finalizar, no finalzinho da entrevista, a Fontinelli, ela faz uma espécie de um bate-bola. Eu, pessoalmente, quando fui entrevistado, eu não conhecia essa dinâmica, eu fui pego de surpresa, e ela perguntou qual que era meu medo. Né? E aí, lá na hora, espontaneamente, eu falei que meu maior medo era envergonhar os meus pais. Ela fez essa mesma pergunta para o presidente Bolsonaro, e ele disse o seguinte, abre aspas, meu medo é deixar minha filha órfã antes dos 30 anos. Então achei muito interessante ver o contraste na resposta de uma pessoa comum e de um pai de família. Me chamou a atenção também nessa questão dos assuntos abordados ali, com relação, por exemplo, essa expressão me chamou a atenção também, Caio, a passada de mão na bunda, né? Ela talvez tenha se esquecido do incentivo indireto ou direto que o Bolsonaro fez ao falar do turismo gay. Vocês lembram disso? Falando, não, se quiser vir aqui para nossas mulheres lindas, tudo bem, mas para o turismo gay, ele falou sobre isso, talvez tenha passado ao largo aí da observação da Fontinelli. Ele falou sobre turismo, né, Edgar? Ele disse que 10% do PIB mundial é do turismo e que o Brasil não chega nem perto disso, e por isso a visão mais pragmática do Ministério do Turismo em acabar com a reciprocidade de necessidade de vistos para alguns países desenvolvidos que precisam de incentivos extras para virem ao Brasil. E aí é melhor não incentivar as pessoas virem aqui.